Este é o aquecimento para a imersão de planejamento 2026 e eu que não gosto de ficar com muita enrolação já vou meter o pé na porta e falar do Carnê-Leão. O que é o Carnê-Leão? É um aplicativo que a Receita Federal disponibiliza para os residentes no Brasil, quem mantém residência fiscal no Brasil, quem está lá no Brasil, quem está declarando imposto de renda anualmente para o Brasil, possa usar para declarar os seus rendimentos no exterior ou os seus rendimentos de pessoa física. E por que eu estou ressaltando tanto essa questão de quem declara Carnê-Leão é quem está no Brasil? Porque muitos de vocês chegam aqui na consultoria querendo saber como é que vocês vão fazer para declarar no Carnê-Leão os seus rendimentos de aluguel no Brasil, sendo que vocês já vivem no exterior, já fizeram a saída definitiva. Fez a saída definitiva, não tem que se falar sobre Carnê-Leão. Talvez exista ali a necessidade de preencher alguns meses do Carnê-Leão na sua declaração de saída definitiva. Então, por exemplo, para você que saiu em 2025, e está agora, em 2026, se preparando para fazer a declaração de saída definitiva, pode ser que alguns meses do ano de 2025 tenham que entrar ali no Carnê-Leão. Mas isso aí depende de uma análise que tem que ser muito cuidadosa, porque, por exemplo, já aconteceu de clientes chegarem aqui pra gente tendo preenchido o Carnê-Leão de forma desnecessária, aí gera lá o imposto a pagar de 12 mil reais, 20 mil reais, e não tem nenhuma necessidade de estar pagando aquele imposto porque você não é mais residente fiscal. Então é muito importante você entender quando você deve preencher o Carnê-Leão e quando não deve. Para que mais é que serve o preenchimento do Carnê-Leão? Exatamente para esse exemplo, rendimento de aluguel ou rendimento de pessoa física para pessoa física. Mas o Carnê-Leão sempre somente será usado por residentes fiscais. Eu vou disponibilizar hoje, como prometido, uma planilha para vocês do Carnê-Leão, mas mais do que isso, eu vou ensinar, mostrar aqui para vocês como usar essa planilha. Então vamos para a tela. Então aqui a gente consegue ver a planilha do Carnê-Leão que eu montei para vocês. Observação, como eu sei que a maioria dos nossos clientes aqui está ou nos Estados Unidos ou na União Europeia, eu fiz essa planilha baseada no euro, tá? Para quem está nos Estados Unidos não precisa fazer a conversão para dólar americano, porque você já está recebendo em dólar americano, basta converter para real, então vai usar somente a segunda parte da planilha. Para quem está aqui na União Europeia, usa a planilha desde o início. E para quem está fora, da União Europeia, não está recebendo nem em euro nem em dólar, está recebendo em uma outra moeda, eu vou explicar aqui como é que vai usar essa planilha. Então bora lá. Mas antes vamos relembrar as regras do Carnê-Leão. Para o preenchimento do Carnê-Leão, você deve pegar a receita que você recebe no país onde você está vivendo, que tem acordo de não tributação com o Brasil, tá? Lembrando que paraísos fiscais e países que não têm acordo de não tributação não devem se utilizar dessa artimanha de manter duas residências fiscais de repente, declarando no Brasil os rendimentos no exterior, porque no caso de você cair em uma auditoria da Receita Federal, a Receita Federal vai poder tributar todo o saldo que você não declarou, ou que você usou como imposto de renda como crédito no Brasil. Exemplificando, você mora em Dubai e não paga nenhum imposto de renda em Dubai. Quando você preencher aqui a planilha, não vai ter nenhum imposto de renda para ser deduzido, ou seja, a Receita Federal pode tributar você integralmente sobre os seus rendimentos em Dubai. Você não pagou nada, não tem nenhum acordo, então paga tudo pro Brasil. Não é legal a gente passar por essa situação. Então, nesses casos onde você está vivendo em um paraíso fiscal, um país que não tem acordo com o Brasil, saída definitiva na certa. A regra para o preenchimento do Carnê-Leão é a seguinte: você vai pegar a sua receita recebida durante o ano e o imposto de renda retido no seu salário, na sua receita durante o ano. Você vai fazer isso para todos os meses. E vamos ver como é que isso funciona efetivamente aqui na planilha. Então vamos dizer que em janeiro de 2025 você recebeu 20 mil euros de remuneração. 20 mil euros é igual a 20.548 dólares na data, considerando também que a data que você recebeu essa remuneração foi no dia 1º. Então, primeiro dia útil de cada mês foi o câmbio que eu usei aqui. Aí, em dólar fica 20.548 e em reais você recebeu 124.097,59 reais no mês de janeiro. E quanto foi que você pagou de imposto? Digamos que você pagou de imposto 20 mil vezes 18%. 3.600 euros você pagou de imposto. Em dólares, 3.698. E em reais, pagou 22.337,57. O que é que vai acontecer lá? Pode ser que, a depender de todo o preenchimento do seu Carnê-Leão, de todas as receitas que você teve que vão entrar lá no seu Carnê-Leão,
você tem um DARF a pagar naquele mês. Aí você vai pagar aquele DARF. Como o Carnê-Leão é incluído na sua declaração de imposto de renda, você vai poder fazer todas as deduções normalmente, como residente. Então você vai lançar lá todas as deduções, médicas, hospitalares, tudo, educação, o que tiver, você vai lançar lá. E vai deduzir do seu imposto de renda. Pagamento de aluguel, tudo isso deduz do seu imposto de renda. Lançou tudo lá. Se der ainda um imposto a pagar, você já sabe como funciona. Você vai receber uma DARF quando você finalizar o processo de emissão da sua declaração de imposto de renda no modelo declaração de saída definitiva ou declaração de ajuste anual, ou você terá uma restituição, certo? Lembrando, isso aqui é para residentes fiscais. Então você vai fazer isso para todos os meses. Então, olha, em janeiro eu tive a remuneração de 20 mil, porque eu ganho por projeto, mas em fevereiro eu recebi só 2 mil. E paguei novamente 18%. Pronto, 360 e assim vai. A planilha vai calcular automaticamente para você. O importante aqui é o câmbio, tá? Esse câmbio aqui considerado é o câmbio do dia 1º de cada mês. Então, se você recebe a sua remuneração no dia 15, esse câmbio aqui já não funciona. Você tem que verificar, fazer os cálculos do câmbio no dia. Tudo isso aí, todos esses detalhezinhos a gente vai ver na nossa imersão, tá? Vocês que já estão inscritos na imersão vão também receber essa planilha, mesmo que não tenham se inscrito para o aquecimento de hoje, não há problema. Todo mundo que já está inscrito na imersão também vai receber essa planilha e a gente vai fazer o passo a passo certinho de como preencher cada um desses meses. Vamos fazer lá algumas conversões e tal. Feito isso, você tem que saber que você só vai declarar o Carnê-Leão, preencher o Carnê-Leão até o mês onde você é residente fiscal. Isso é muito importante, por quê? Porque muitos de vocês fazem o Carnê-Leão, preenchem o Carnê-Leão do ano inteiro, achando que tem a obrigação de pagar o imposto do ano inteiro. Aí depois, quando vai fazer a declaração de imposto de renda, o Carnê-Leão está bloqueado, você não consegue nem importar, mas as DARF já foram pagas. Olha o problema que você causou para a sua vida. Pois é muito importante você conhecer a ferramenta, né? Então muita gente já sabe o Carnê-Leão, sabe como preenche, mas mais importante talvez seja entender o raciocínio de como usar. É que nem fazer a declaração de saída definitiva. Todos vocês já sabem como é que faz a declaração de saída definitiva. Eu mostro aqui no canal, todos os dias tem lá, inclusive é o meu vídeo com mais visualizações, tem mais de 100 mil visualizações. Declaração de saída definitiva retroativa. Aquilo ali é a parte fácil. O difícil é você entender quando fazer sua declaração de saída definitiva, por que fazer sua declaração de saída definitiva, se é mais seguro fazer agora ou retroativa, qual é a sua data de caracterização de não residente, o que impede você de fazer a declaração de saída definitiva nesse momento, que a gente chama de arrumar a casa para sair. Então, muitas vezes vocês vão lá e fazem a declaração de saída. Eu tive uma cliente divertidíssima que eu atendi aqui, que ela fez as declarações dos últimos anos, e aí ela voltou, retroagiu e fez a declaração de saída de 2019, mas não cancelou as outras declarações. E ela acha, na cabeça dela, ela tinha certeza antes de falar comigo, que ela não era residente fiscal. Foi muito engraçado, porque tipo, não faz nenhum sentido. Se você emitiu declarações normais depois da declaração de saída, lógico que você é residente fiscal. Então tudo isso a gente vai ter muito mais tempo para poder tratar na imersão, tá bom? Essa planilha de Carnê-Leão vai ser disponibilizada para vocês junto com um checklist de regularização fiscal. A Débora também vai disponibilizar uma planilha de custos e a gente também vai ter um checklist financeiro. E a Ana Beatriz Reassar vai ensinar vocês a emitir o CNIS, que é um documento muito importante, onde mostra diversas informações relacionadas ao seu processo previdenciário, né? Então, quantos anos você tem de contribuição, valores, essas coisas, para que você saiba se vale a pena continuar contribuindo com a Previdência Social, não vale a pena, como eu devo contribuir com 11%, com 20%, qual é o código correto que eu vou usar. Tudo isso a gente vai falar na imersão, mas as meninas vão falar aqui depois de mim para poder passar o dever de casa para vocês. E é muito, muito importante que vocês assistam esse vídeo completo, tá? E também que vocês façam esse preenchimento dessas planilhas e desses formulários que a gente vai transmitir para vocês, para que no dia da imersão vocês cheguem aqui prontos. E se vocês ainda não se inscreveram, eu não sei o que vocês estão esperando, o nosso aulão vai ser
totalmente dedicado a tirar as dúvidas de vocês, né? Então vocês também vão receber um formulário para informar pra gente quais são as dúvidas que vocês têm, as maiores dúvidas que vocês têm sobre cada assunto. Mas se ainda ficar dúvida depois do aulão, a gente vai abrir o microfone para vocês perguntarem pra gente, então vocês vão ter esse acesso a todas nós durante um dia. Observação, vocês ainda vão ter acesso a essas aulas por mais 3 meses, tá bom? Então, se você não conseguir ficar o sábado inteiro com a gente, olha, só consegui assistir a aula da Cíntia, só consegui assistir a aula da Beatriz, e aí vocês quiserem ver as outras aulas em outro momento, vocês também vão ter esse acesso, ok? Não deixem de se inscrever, lote promocional. Nesse momento a gente está no segundo lote, 160 euros, sendo que somente a consultoria comigo é 210. Então eu acho bastante interessante você ter um dia inteiro com 4 especialistas por um valor tão acessível, que inclusive é o que vocês mesmos vêm me pedindo nas consultorias aqui. Então aproveitem a aula das meninas, vai vir agora a Débora, depois vem a Ana Beatriz e por último vem a Arine, que vai falar dos acordos de não bitributação. É muito importante para vocês que estão vivendo em países com acordo de não bitributação e para vocês que estão vivendo em países paraísos fiscais, que vocês assistam essa aula e que cumpram com os deveres de casa, porque no dia 21 a gente vai aproveitar muito. Até lá! Olá, brasileiro imigrante, eu sou Débora Cerqueira Santos, gestora financeira para brasileiros no exterior. E toda a minha profissão, toda a minha energia está voltada para ajudar imigrantes no exterior, assim como eu, a construir patrimônio em moedas fortes. E quantas vezes, em quantos momentos o imigrante se esquece do grande objetivo, do grande sonho que ele tinha quando ele saiu do Brasil? Como você pode focar e conseguir realizar seu grande objetivo quando você saiu do Brasil, que era construir patrimônio em moedas fortes, prosperar financeiramente, mudar de vida, evoluir em dólar, euro, franco, suíço, libra esterlina e muitas vezes chegando aqui esquece desse objetivo, muitas vezes porque não tem estratégia e planejamento. E essa estratégia e planejamento, seja fiscal, seja burocrático, seja financeiro, seja previdenciário, a gente vai te dar na imersão. Mas a gente não poderia chegar lá sem antes preparar vocês, preparar a base para vocês chegarem naquele momento, tirar todas as suas dúvidas de modo estratégico. Eu não posso falar de finanças sem falar de burocrático e fiscal. Eu não posso falar de finanças sem entender as suas intenções fiscais. Se você deu saída, não deu saída, como está a sua situação fiscal, até mesmo em relação à sua vida no Brasil, se você ainda tem vida financeira no Brasil, que é consequência da sua situação fiscal atual, tudo isso se move em conjunto. Mas, como eu disse, saímos do Brasil com o objetivo. Eu quero gerar renda, crescer meu patrimônio, construir patrimônio e prosperar no exterior. Mas, Débora, eu chego aqui, me perdi, esqueci, eu gero até renda, mas meu dinheiro fica na conta corrente parado, não cresce, não se multiplica. No final, eu me sinto parada, me sinto estagnada e eu sinto que meu patrimônio não está crescendo como era o meu grande sonho quando eu saí do país. Por quê? Porque está faltando estratégia. Mas Débora, eu quero investir no exterior. Eu quero que meu patrimônio cresça, eu quero enriquecer em moedas fortes investindo. Eu não posso fazer você investir, eu não posso fazer você construir patrimônio se você não tem uma base, se você antes não blindar esse patrimônio. Porque acontecerá algo. Aqui nós somos imigrantes, estamos fora, estamos longe da nossa família, estamos longe das nossas raízes e das nossas seguranças. Eu tenho que criar outro modo, outras seguranças, outras blindagens onde você está. E isso eu faço construindo uma base, blindando, porque senão você vai dilapidar seu patrimônio. Acontecer alguma coisa, você vai ter ruína. Então eu tenho que criar base para proteger os seus investimentos, proteger o seu sonho de construir patrimônio em moedas fortes de uma ruína. Eu tenho que blindar isso, eu tenho que criar uma base. Essa base se cria, antes de mais nada, com organização financeira. Não existe estratégia, não existe investimento global e imigrante prosperando no exterior. Não existe nem os grandes milionários, nem os ganhadores de Nobel na economia não conseguiram construir um patrimônio e multiplicar o investimento, o patrimônio investido deles, sem antes eles blindarem. Porque acontecesse algo, eles iam direto para esse investimento e esse investimento se desmorona. Eu tenho que proteger o seu patrimônio de ruína. E isso se faz com organização financeira. A organização financeira se faz eu entendendo quanto eu gero, quanto entra e quanto sai.
quanto eu preciso, quanto são as minhas despesas fixas para ter essa qualidade de vida que eu tenho agora morando aqui no exterior. Quanto eu gero de dinheiro, quanto eu preciso para as minhas despesas fixas para viver bem. Porque eu tendo sempre isso, eu não vou ficar mexendo no meu patrimônio. O dinheiro necessário para ter a minha vida, a minha rotina normal financeira, esse dinheiro tem que estar sempre garantido. Porque eu tendo garantido isso, eu posso construir qualquer outra coisa a mais. Porque eu nunca vou precisar destruir, futucar, desinvestir, dilapidar, pegar empréstimo para pagar isso aqui. Então, é por isso que nessa aula de aquecimento eu estou trazendo para vocês uma planilha, uma ferramenta. Débora não gosta de planilha, gente, vão aprender a gostar. Somos adultos. Não gosta de planilha? Essa planilha é bem fácil, é bem simples e bem prática. Não gosta de planilha, é o caderninho. Mas eu preciso que você chegue no dia da imersão, porque ali a gente vai focar naquilo ali, no dia da imersão, com essa ideia bem clara. Quanto eu gero, quanto eu gasto todo mês fixo. Todo mês é aquilo ali. É o aluguel, é a água, é a luz, é a escola, a creche do menino, a escola do menino, é isso aqui. Eu tenho que colocar, tenho que saber. E quanto sobra. Um imigrante, quando já está aqui há muitos anos, e já entrou no ambiente, no mercado, no inconsciente coletivo, principalmente europeu, que é aquele que guarda dinheiro todo mês. E eu espero que você já esteja nessa fase. Tem um dinheiro que sempre sobra na conta. E que tá ali parado, tá sem estratégia, mas a gente vai cuidar dele daqui a pouco. Mas eu quero que você venha pro dia da imersão sabendo quais são as suas despesas fixas. Quanto é necessário para eu viver bem todo mês. Para viver como eu vivo agora. É a minha pizza durante a semana ali. E olha só, tem um segredo. Quando você identificar quanto você gera, quanto entra e quanto sai, quais são as minhas despesas fixas, você vai entender que tem muita coisa que você considerava fixa, mas que são só ralos financeiros. E se esse ralo financeiro mudasse, não se tornasse mais ralo, e se tornasse a fonte da sua liberdade financeira em moedas fortes no futuro. Se ao invés de se tornar ralo, ao invés de você jogar fora, esse dinheiro você estivesse investindo e até mesmo construindo a sua aposentadoria em moedas fortes. Quem está participando desse aquecimento tem esse presente. Essa planilha é sua, mas você precisa fazer uma cópia para poder usá-la. Faz a cópia, ali você vai colocar. Tem a despesa de habitação, tem despesa toda de transporte, todas as despesas fixas todo mês que você gasta. E você vai colocar quanto você gera. Quanto eu gero, quanto eu ganho, mas a gente não é criança, a gente não ganha dinheiro, a gente gera dinheiro. A entrada, quanto é que você recebe todo mês? Ah, Débora, eu recebo do meu salário, mas eu sou mãe de menino, eu mãe de uma menina. E as mães, geralmente, em muitos países europeus, ganham incentivos do estado, ou da região, ou a nível federal, a nível provincial. Ah, bota ali também uma receita. Ah, mas Débora, tem outra bonificação do sistema previdenciário público do país onde eu moro, que diz que se eu sou mãe solo e de 3 filhos, eu ganho outra bonificação. Você vai botar ali tudo isso é receita, tudo isso é entrada, tá? Tudo isso é entrada, você vai botar. E vai classificar todas as suas despesas fixas e, em base nisso, olha só, essa ferramenta é mágica. Vai aparecer quanto é necessário para você ter de reserva. Mas, Débora, o que é que tem a ver? As minhas despesas fixas, as minhas entradas e saídas com a minha reserva financeira. Lembra que eu disse que para você construir um patrimônio, para você prosperar fora e falar dos famosos investimentos que todo mundo gosta no exterior, eu tenho que construir a base, eu tenho que blindar, eu tenho que proteger esse investimento, esse patrimônio que eu vou construir de ruína. Isso. Essa base, essa blindagem, eu disse que construiremos com o quê? Com a organização financeira. E com a organização financeira, eu consigo identificar a minha reserva. Porque a reserva financeira, ela blinda. Porque senão eu vou fazer meu investimento de reserva. A reserva eu construo em base às minhas despesas fixas mensais. Por isso que eu antes começo com a organização financeira, entendo quais são as minhas despesas fixas mensais e em base a essa eu construo a minha reserva.
De quantos meses é a minha reserva? Exemplo, fazendo a minha planilha, Débora, que você me deu, eu descobri que eu tenho despesa fixa mensal, que eu gero 2.500 euros. Minha despesa fixa é de 1.500 euros. Olha só, ainda descobri, preenchendo a planilha, que eu tenho uma série de ralos financeiros. Eu pensava que a minha despesa fixa era de 2.000. Eu entendi que 500 euros era só de ralo financeiro. Pensa! Então eu descobri que, na verdade, as minhas despesas fixas são de 1.500 euros, que sobram 1.000 euros. E então, minha reserva é de quanto? Depende. Se você mora na Europa, tem um contrato a tempo indeterminado, um emprego fixo, eu digo que bastam 6 meses de reserva. Por quê? Geralmente, em muitos países desenvolvidos, temos o suporte, o subsídio desemprego. Por exemplo, aqui na Itália, o subsídio de desemprego dura 1 ano. É, obviamente, regressivo, né? Você começa recebendo 100% do salário, depois de alguns meses 80%, depois 30%, enfim. Mas são, de qualquer forma, quase 1 ano. Mais os 6 meses de reserva que você vai ter. Então, e outra coisa, eu deixo muito a critério da pessoa. Tem pessoas que, por ser imigrante, por estar longe da família, o dinheiro e o patrimônio financeiro, que é já comprovado, finanças é emocional e é irracional, é um modo de dar segurança emocional. Que se sente mais segura, eu tendo mais dinheiro. Então, eu tendo uma reserva um pouco mais corposa. Então, não faz sentido dizer para essa pessoa ter uma reserva de 6 meses se ela se sente segura tendo uma reserva de 12 meses. Então, eu deixo sempre a critério. Eu acho 3 meses de reserva financeira muito pouco. Ela tem que dar o quê? Segurança. Ela tem que dar o quê? Blindagem. Ela tem que dar acesso fácil, mas isso a gente vai falar na imersão. Onde a gente vai colocar essa reserva? Por enquanto, vamos entender de quanto tem que ser. E tudo ali na planilha vai sair. Aí você pode colocar ali, quanto tempo, de quantos meses você quer. Eu quero uma reserva de 12 meses. A planilha te diz, então sua reserva tem que ser de tantos euros, tantos dólares. Vai estar em euro, tá, gente? Mas não esquecem o símbolo da moeda, foca só no número, tá bom? Não, minha reserva tem que ser de 7 meses, 8 meses. Ali você vai colocar na sua planilha e vai sair de quanto tem que ser a sua reserva, ok? Essa é a grande preparação para a imersão. Você vem para a imersão já sabendo suas despesas fixas, tendo já a organização financeira, já tendo identificado um pouco dos seus ralos financeiros e já sabendo de quanto vai ser a sua reserva. Está pronta para a gente fazer um planejamento perfeito do Imigrante 2026. Espero vocês lá, 21 de março. A ferramenta está aqui. O que vai te deixar, o que vai fazer você prosperar, crescer patrimônio, é a sua renda gerada, são as receitas, são as entradas, é o dinheiro que você ganha, que você recebe, é o seu trabalho. Os investimentos vai permitir que você mantenha essa riqueza no tempo. E depois de alguns anos, sim, cresça, mas mantenha essa riqueza no tempo. E até mesmo por muitas gerações, tá? Até mesmo deixando heranças. Para isso serve investimento. Então você não vai ficar rica com investimento, ou rico com investimento, ou construir patrimônio grande e moedas fortes com investimento. Você vai manter esse patrimônio, fazer ele manter no tempo, crescer sim, e até para as próximas gerações do seu sistema familiar. Então você tem que gerar dinheiro. Como é que eu gero? Como é que eu ganho mais dinheiro? Quais são as suas habilidades? Aqui outra ferramenta que eu vou entregar para vocês, que vocês vão trazer para o dia da imersão, dia 21. Além da planilha, da sua organização financeira, saber suas despesas fixas, saber o valor da sua reserva, eu quero e é ideal, eu gostaria que você me trouxesse uma lista das suas 10 habilidades. O que é que você sabe fazer? Gente, é comprovado, tá? É estatístico, estão escritos em livros, não só em livros, mas em todos os lugares, que o maior modo de ascensão social é o conhecimento. Lista das 10 habilidades. Isso é que você tem que trazer também para a imersão. Ali você vai saber como fazer renda extra e aumentar o seu patrimônio e aumentar os seus investimentos. Espero você dia 21 de março na imersão inédita e única para o imigrante no exterior. Olá, eu sou Ana Beatriz Hayazaki, advogada previdenciária,
especialista em planejamento previdenciário e também em acordos internacionais previdenciários. Hoje, nós vamos falar do que é importante você ter em mãos no dia 21 de março, que será a nossa imersão, onde falaremos de previdência, tributação e investimento, o que é muito importante para você que mora fora do Brasil há um tempo ou está indo morar agora. Hoje eu vou te mostrar como você baixa o seu extrato previdenciário chamado CNIS. E por que ele é tão importante assim? Porque nesse extrato previdenciário consta todo o seu período contributivo, seja ele de carteira assinada do Brasil ou que você mesmo contribuiu. E aí que o INSS ele vai levar em conta o que ele tem lá na base de dados dele. Então é muito importante você verificar se a sua data de entrada, a sua data de saída da empresa ou que você começou a contribuir para o está correto, se não está faltando nenhuma contribuição, se não está faltando nenhum salário de contribuição. Então tudo isso é muito importante. Além do mais, também vamos conseguir verificar alguns indicadores que são essenciais para você prestar atenção. Mas tudo isso eu vou entrar com mais detalhes no dia da imersão. É muito importante você verificar tudo isso, porque qualquer indicador que nós não conseguimos arrumar, ou anteriormente, ou no momento que a gente pede algum tipo de benefício, o INSS desconsidera períodos inteiros e também salários inteiros. Então é muito importante você sempre verificar isso. Então, hoje nós vamos entrar no meu INSS, baixar o extrato previdenciário, você terá que ter ele em mão no dia 21 de março para entender melhor o que vamos falar por aqui. Então, vem comigo. Então, basta você entrar no meu INSS, como nós já estamos aqui, e entrar com o gov.br. Para entrar com o gov.br, basta você informar seu CPF e senha gov.br. Após informar CPF e senha, você entrará no meu INSS. Nesse lado esquerdo tem várias coisas que você consegue fazer. E nós estamos indo no nosso extrato. Então, nós vamos vir até aqui, extratos e comprovantes, apertar em extratos novamente, e a primeira opção já é o extrato de contribuições CNIS. Então, basta clicar aqui, ele vai redirecionar para outra tela. Aqui você vai conseguir ver todos os seus recolhimentos. E também é muito importante que você consegue ver os seus benefícios. Você tem literalmente a sua vida contributiva inteira aqui na palma da sua mão. Então, basta rolar a tela até o final, colocar em baixar documento, vínculos e contribuições e remunerações. Além do seu extrato previdenciário, é muito importante nós termos em mãos também, na hora de pedir um benefício ou na hora de atualizar seus dados lá no INSS, sua carteira de trabalho. Hoje no Brasil nós temos a carteira de trabalho digital. Ela ainda é um protótipo. É muito importante você ter as suas carteiras de trabalho física, caso você ainda as tenha. Para você que teve períodos especiais, por exemplo, o que é um período especial? É aquela pessoa que trabalhou em ambiente insalubre ou perigoso. E o que seria um ambiente insalubre ou perigoso? O ambiente insalubre e perigoso é aquele no qual você está exposto a agentes químicos, físicos ou biológicos. Então, você que foi enfermeiro ou médico, você que trabalhou em construção civil, você que trabalhou em áreas de perigo, por exemplo, então, como vigia e vigilante, nós também podemos ter algum desses períodos considerados especiais. Então, você precisa de um documento chamado PPP. O PPP é este documento aqui que você está vendo em tela. Nele também tem toda a sua vida contributiva no período onde você tinha direito, um possível direito desse período ser reconhecido como especial. Mas quem emite esse PPP? A empresa a qual você trabalhou. Então, a partir de 2003, é muito importante que você tenha esse documento em mãos. Ah, mas eu saí da empresa e a empresa não me deu nenhum documento desse. O que eu faço? Você pode entrar em contato com o RH da empresa e eles são obrigados a te fornecer esse documento aqui. Tudo bem? Aqui vai ter o período onde você trabalhou, aonde você estava exposto, com o quê, qual era a concentração, qual eram os decibéis, o que era. Então, você consegue ver tudo isso. Também lembrando que qualquer outro documento que você consiga provar que você teve um vínculo de trabalho que não está no seu extrato previdenciário, ele é muito bem-vindo.
Também temos a possibilidade de comprovar períodos trabalhados com o processo trabalhista. Então, se você teve algum processo trabalhista que foi sentenciado, que chegou, por exemplo, a um acordo, mas deu tudo certo, foi reconhecido o vínculo de trabalho, foram pagas as verbas rescisórias, foi pago o FGTS, o INSS no processo, todos esses documentos, então sentença, acordo, trânsito em julgado, tudo isso nós precisamos ter em mãos para conseguir anexar lá no INSS e ele reconhecer todo esse período, além dos salários mês a mês, claro. Então, tudo isso é muito importante para você verificar se está faltando alguma coisa, se precisa de mais alguma coisa, algum documento, alguma testemunha. Então, nós precisamos sempre olhar como um todo. Não é tão simples. Então, você precisa pegar todas essas documentações com calma, ir analisando, ver se está faltando alguma coisa, ver se você lembra de alguma coisa. Então, tudo isso é muito importante. Até lá, não se esqueça de baixar o seu RENIS para ter em mãos e ter todas essas outras documentações que eu falei, caso você tenha, para conseguirmos analisar certinho tudo na hora da imersão e você já ter uma boa noção do que precisa ou não correr atrás e ser feito e ficar sem preocupações. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Você sabia que o Brasil possui acordos para evitar a bitributação com mais de 37 países, mas isso não significa que automaticamente você vai deixar de pagar impostos em um deles. Na prática, muitas pessoas que vivem no exterior acabam pagando 2 vezes por desconhecer como você pode se beneficiar desses acordos. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Antes de continuar, eu quero te fazer o convite. No próximo dia 21 de março, a gente vai estar realizando a imersão de planejamento para imigrantes 2026. Na verdade, esse vídeo é um esquenta para a imersão. Então, se você tem interesse em entender um pouco mais sobre tributação internacional, planejamento fiscal, planejamento previdenciário, investimentos para quem vive no exterior, não perca esse evento, gente. A gente vai conseguir ter uma análise teórica e prática sobre assuntos que são muito relevantes para os imigrantes. As inscrições já estão abertas, então não perca essa oportunidade. Vamos começar do começo. O que é a bitributação? A bitributação acontece quando 2 países cobram impostos sobre o mesmo rendimento. Isso pode acontecer com muita frequência na vida de quem mora no exterior. Por exemplo, imagine aquela pessoa que mora em Portugal, mas ainda mantém rendimentos no Brasil. Pode ser rendimentos de aluguel, rendimentos relacionados à sua empresa, sua aposentadoria. E dependendo da situação, essa renda poderia ser tributada 2 vezes. E exatamente para evitar esse tipo de situação que existem os acordos para evitar a bitributação. Agora vai aqui um ponto que gera muita confusão. Muitas pessoas acham que pelo fato do país que ela reside possuir um acordo para evitar a bitributação com o Brasil, automaticamente ela não vai pagar imposto no Brasil ou ela já vai ter uma isenção tributária. Isso não acontece dessa forma, gente. Na prática, o que você tem é um crédito. O que você pagou num país pode ser compensado, reconhecido esse crédito no outro. E se você só consegue se beneficiar se você entender se aquele rendimento ele é passível, né? Seja de isenção, que em alguns casos existe, ou de creditação. Então, isso causa muita confusão e as pessoas simplesmente acham que por existir o acordo, automaticamente elas deixam de pagar imposto ou estão isentas em relação a essas cobranças. Ou seja, gente, o objetivo aqui não é eliminar impostos, mas que você consiga compensar o que você pagou no país, no outro país. Vamos dar um exemplo prático. Imagine que você mora em Portugal, que você tem residência fiscal em Portugal, mas que você mantém rendimentos de aluguel no Brasil. Em tese, né, se você é residente fiscal em Portugal, você deveria e deve sim declarar esses rendimentos nos 2 países. Mas como você já teve o recolhimento, já pagou os impostos referentes a esse aluguel no Brasil, o que você pode é informar para Portugal esse rendimento, o valor que você pagou de impostos e esse valor ser compensado no seu IRS em Portugal. Tá bom? Então, na prática, é assim que funciona. Na verdade, o acordo ele não vem para eliminar impostos, mas que você não venha pagar 2 vezes. Imagine você pagar esse imposto, o imposto devido sobre esse rendimento no Brasil e em Portugal. O que acontece na prática é que, por existir o acordo, Portugal reconhece o imposto que você pagou no Brasil. Se houver alguma diferença, aí sim você deve pagar em Portugal. Um aspecto importante desses acordos é a definição da residência fiscal. O que é considerado por esse país, pelos países, né, que são signatários desses acordos,
para ser definido quem é ou não residente fiscal. Porque muitas pessoas, hoje em dia, os nômades digitais, né, acabam, ora tá num país, ora tá no outro. De fato, você tem ou não residência fiscal nesse país. Então, os acordos, eles são muito importantes para definir, efetivamente, se você tem obrigações fiscais e tributárias. E, de fato, existe aí uma concorrência para aonde você deve declarar os seus impostos, pagar os seus impostos. Então, normalmente, no artigo 4 desses acordos é onde tem a definição. Por exemplo, Brasil e Portugal define pelo tempo de permanência, 183 dias, né? Muitos falam sobre os interesses, né, vitais, né, onde você tem os seus vínculos familiares, financeiros. Então, isso também é muito importante para você definir aonde você possui a residência fiscal. Normalmente, esses acordos, eles seguem o modelo da OCDE. Alguns são bem semelhantes entre si. Outros países, né, não possuem acordos efetivos, né, de bitributação, mas possuem aí o que a gente chama de acordos de reciprocidade, né? Por exemplo, a gente tem Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, que na verdade segue a mesma lógica da compensação de crédito, né? O que se você pagou em um, aquele valor vai ser considerado no outro país. Outro exemplo muito comum são os casos que envolvem prestação de serviços internacionais. Imagine um profissional brasileiro que mora fora do Brasil, mas presta serviço para uma empresa brasileira. Esse tipo de situação surge uma dúvida importante. Onde essa renda deve ser tributada? O país que a pessoa mora ou o Brasil? E é justamente a importância do acordo, porque a depender do acordo que o Brasil ele possui com o país onde essa pessoa reside, que a gente vai verificar quem possui a prioridade, a competência primária de tributar esse rendimento, que seria, no caso, rendimento dessa prestação de serviço, né, que é feita por esse brasileiro. Mesmo existindo esses acordos, é muito comum as pessoas que residem no exterior, residem fora do Brasil, terem problemas fiscais, principalmente por 3 fatores. O primeiro, de fato, a pessoa ser considerada residente fiscal em 2 países, o que a gente chama de dupla residência fiscal, né? Um segundo ponto que eu vejo é em relação àquelas pessoas que não dão a saída fiscal do Brasil, né? Elas efetivamente não têm motivos para se manter residentes no Brasil, não possuem rendimentos e por algum motivo continuam apresentando a declaração de imposto de renda no Brasil. Então isso aí realmente é um ponto crítico, tá? O terceiro ponto, que é simplesmente a falta de planejamento, é você entender qual seria de forma estratégica o país que você é residente fiscal, onde você tem responsabilidade não só de pagar, mas também de declarar. Então, esses são os fatores que mais causam problemas, apesar da existência dos acordos. Porque sem a orientação adequada, a pessoa vai acabar declarando valores que não deveria, pagando imposto que não deveria. Então, é por isso que o planejamento fiscal ele é tão importante, porque de forma individualizada a gente consegue analisar aquilo que é mais benéfico na sua situação. Isso não se trata de você querer ocultar informações ou tirar vantagem, não. É você realmente entender dentro do seu contexto, do país onde você mora, o que é o acordo prevê, quais são os rendimentos que há de alguma forma, algum benefício, alguma isenção, algo que realmente seja relevante para a atividade que você exerce ou para os rendimentos que você possui no Brasil ou no país que você mora. Então é você se beneficiar daquilo que realmente pode ser aplicado no seu caso. Você entender esse acordo pode ser decisivo entre você permanecer nesse país, você fazer investimentos nesse país. Então, o planejamento fiscal nesse aspecto ele é de extrema importância. Quem possui rendimentos em paraísos fiscais, né? Porque a gente chama de paraísos? Porque, de fato, são países em que há uma tributação muito baixa, né? Não há uma fiscalização, existe aí uma possibilidade de sonegação, de você nem ter a obrigação de declarar. Então, as pessoas que possuem rendimento nesses países devem ter uma atenção redobrada, porque você pode, inclusive, ter uma fiscalização maior. Então, assim, nesses casos, nesses países, esses acordos não existem esses acordos e você não pode se beneficiar desse crédito. Alguns exemplos conhecidos de paraísos fiscais. A gente tem a Ilha de Caimã, tem o Panamá, Dubai. Se você é brasileiro e mora em um desses países, tem que ter aí o cuidado redobrado, né? Atenção aí aos prazos da comunicação, da declaração de série definitiva, para que você não seja considerado residente no Brasil. Você mantém investimentos nesses países, é muito importante, porque você pode ser questionado sobre a origem desses rendimentos. Então, para que você não tenha problemas com a Receita Federal, faça um planejamento fiscal bem feito, né? Porque a atenção é redobrada nesses países. Ok, Arine, entendi o que é um acordo para evitar bitributação, que eu tenho que ter atenção à questão dos paraísos fiscais, mas de que servem esses acordos para mim? E para que eu tenho que entender sobre esses acordos? Primeiro, você tem que entender se o país que você reside efetivamente possui um acordo para evitar bitributação, tá? Sabendo quais são os seus rendimentos,
rendimentos, se esses rendimentos são abrangidos por esse acordo. Cada acordo pode ter algo específico a respeito do seu rendimento, alguma exceção, alguma isenção, alguma facilitação, que é importante que você entenda e se beneficie. Importante é você verificar se no país que você reside existe efetivamente um benefício fiscal aplicado à sua categoria profissional ou o fato de você ser um novo residente. Isso também pode te ajudar muito a ter um planejamento fiscal muito mais eficiente e se beneficiar na sua totalidade. A gente vai falar mais sobre esse assunto durante a imersão e eu queria, gente, já aproveitar para falar com vocês que a gente vai tratar de forma muito mais aprofundada sobre esses temas durante a imersão. A gente vai trazer aqui exemplos, né? A gente pode tratar aí sobre cada um desses acordos mais importantes, pelo menos. Provavelmente a gente não vai conseguir tratar sobre os 37, mais de 37 acordos que o Brasil possui, mas a gente pode aí trazer exemplos, pontos relevantes de cada um desses acordos. Então vai ser um momento muito importante para você, imigrante, que vive aí em um desses países que possuem acordos ou não possuem acordos, para você entender como você vai se beneficiar e conseguir aí organizar a sua vida financeira. Então vai ser um prazer aí conversar com vocês durante a imersão. Então já faço o convite, reforço o convite para você fazer a sua inscrição e participar da imersão Planejamento para Imigrantes 2026.